Fala comigo, pessoal, como receber aluguéis de cassinos em Las Vegas. E eu não tô falando pra você fazer joguinho do tigrinho, não tô falando pra você jogar o seu dinheiro fora. Tô falando pra gente investir em imóveis e receber aluguéis desses imóveis, usando ao nosso favor a Bolsa de Valores, tá? Através de um REIT, que é uma empresa imobiliária listada em bolsa, chamado VIT Properties. Já analisei ele a fundo aqui no canal alguns anos atrás e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre esse ativo para vocês olharem com carinho, porque é um ativo que está pagando bons dividendos em dólar. Pouco mais de 5% em dividend yield em dólar e crescendo o portfólio, ou seja, esse dividend on cost que a gente fala, pode crescer ainda ao longo do tempo. É um bom reach para vocês começarem a dar uma olhada. Eu sei que nem todo mundo gosta, às vezes por questões pessoais, mas eu acho bacana dar uma olhada em alguns ativos diferentes para vocês conseguirem entender como é que funciona o mercado americano, que é muito grande, tem várias possibilidades. A gente tem REITs de data center, REITs de self-storage, temos REITs de cannabis, temos REITs de eucalipto, temos REITs de tudo. De cannabis eu não sei se tem não, mas de eucalipto eu sei que tem, que são as plantas utilizadas nas madeiras para construção civil americana. Então a gente tem várias possibilidades, data center, telecomunicação, REITs residenciais. Gente, já trouxe bastante coisa aqui para vocês entenderem como ganhar renda passiva em dólar, tá? De forma, claro, sempre muito segura. E aí, quais são os aspectos que a gente vai analisar? Vamos olhar sempre um ativo diante de algumas óticas. E eu separei 5 óticas aqui para a gente olhar. Se faz sentido esse REIT através de crescimento de receita, se ele faz sentido através de diversificação de receita, se a margem FFO dele é ok, se o nível de endividamento dele está controlado e se a distribuição de dividendos, claro, se a gente está falando de renda passiva, de receber dividendos de cassinos, a gente precisa entender se a distribuição de dividendos está ok, tá? Então a gente vai avaliar o REIT de todas essas óticas para você entender como que a gente faz para identificar um bom ativo para nossa carteira a princípio. Então vamos lá, vamos avaliar através do crescimento de receita. Beleza? Vamos lá. Se a gente olhar para o VIT hoje, deixa eu colocar a tela de novo aqui para vocês. Olhando para crescimento de receita, a gente não vai ter os últimos 10 anos, porque é um REIT que acabou de entrar aí nos últimos, foi em 2016 para 2017, ele nasceu de um spin-off da empresa Caesars, onde a empresa de cassino criou uma empresa à parte só para administrar os imóveis e, claro, se beneficiar da isenção tributária que um REIT, por exemplo, de pagar imposto a nível corporativo. Tá? Então a gente consegue analisar dos últimos 5 anos. E o VIT cresceu 25% suas receitas nos últimos 5 anos. É um crescimento bizarro de receita. É óbvio, é um REIT novo que está se desenvolvendo, está crescendo. Tanto é que a gente já olha que o crescimento de receita de 2023 para 2024 não foi da mesma magnitude se a gente pegar os últimos anos. Mas é um REIT que está crescendo. E para quem não sabe, o VIT, e a gente vai entrar aqui no segundo ponto, né? Será que tem diversificação de receita? Vamos lá, vamos olhar. O VIT, ele tem seus principais portfólios aqui, ó, na Las Vegas Strip, que é a principal avenida de Las Vegas. E aí a gente está falando não é só de um imóvel. Se você comprar um imóvel físico, raramente as pessoas vão conseguir comprar vários, principalmente com valor agregado tão grande quanto são esses imóveis, né? Pô, imagina se você pudesse comprar prédios na Faria Lima. Seria muito legal, você seria multibilionário, já que os prédios são muito caros. Por isso que é legal usar a Bolsa de Valores a nosso favor. E o VIT, ele tem várias propriedades muito famosas, né? Tem o Caesars Palace, tem o Venetian Resort, que faz ali toda uma tratativa copiando Veneza, para você andar de bangalô, enfim, tem uma pegada bem legal lá, o Venetian. Tem o MGM Resorts, tem o Jack Cleveland Casino, tem o Hard Rock Cincinnati, que não em Las Vegas, é em Ohio, mas também faz parte do VIT. E tem os campos de golfe, enfim, o VIT está
diversificando também em outros tipos de propriedade de entretenimento. E você que não sabe, a gente está falando de cassinos, mas vai muito além disso. A gente está falando de hotéis, acomodações, restaurantes. São propriedades que são muito integrativas, se assim a gente pode dizer. Se você recebe aluguéis do VIT, você não vai receber só de cassino, você vai receber das hospedagens, dos restaurantes. Tem lojas de varejo em alguns lugares, tem campo de golfe agora. Então é um REIT que não é um REIT mais diversificado de todos, ele tem um certo nível de concentração, até porque não dá para você ter uma caralhada de cassinos também, né? Existe uma certa limitação em termos até geográficos, como por exemplo a gente olhou o Realty Income, que é um REIT que distribui dividendos mensais em dólar. O Realty Income está em 50 estados, o VIT não, ele está em alguns locais onde existem leis que beneficiam a abertura de cassinos, de entretenimento e tudo mais. Enfim, crescimento de receita a gente viu nos últimos 5 anos 25%, beleza, de forma composta. Diversificação de receitas existe, mas aqui é um ponto que a gente precisa entender que não dá para ser tão diversificado quanto outros REITs, tá? Beleza? Mas tem uma diversificação e eles estão trazendo novas possibilidades também. Margem FFO, será que tem uma margem FFO interessante? Vamos lá. Se a gente pegar aqui a margem FFO de 67%, é uma margem FFO bem grande, tá? Bem grande. Inclusive um ponto importante aqui, tá? A gente tem uma previsibilidade absurda aí para frente, apesar de ser um REIT novo, que existem seus cuidados que a gente precisa tomar. É um REIT que tem, na média, um contrato de aluguel de 40 anos. Então, os inquilinos provavelmente vão ficar muito tempo com o REIT. Tá? Região de Las Vegas, lá tem vários benefícios tributários e tudo mais, então, aparentemente, teremos previsibilidade bem ok aí para os próximos anos. Agora, a gente vai avaliar o nosso outro ponto aqui, já que o FFO tá ok. Vamos ver o nível de endividamento, certo? Como é que está o nível de endividamento? Juros da dívida EBITDA, se a gente olhar de 2017 para cá, caiu de 42%, que eram os juros bem representativos em relação ao que a operação, né, o lucro operacional EBITDA do REIT, mas caiu para 23%, está no nível bem aceitável, então ok. Dívida líquida sobre EBITDA, 4,9 vezes, está abaixo de 5 vezes, está também bem tranquilo. Se a gente pegar os últimos anos, ó, foi caindo, né? De 31 vezes, chegou em 8,5 em 2022, caiu para 4,9. REITs que têm um nível de endividamento controlado costumam performar melhor do que aqueles que não têm, tá? Apesar dos REITs tomarem dívida para conseguir crescer, é um fator importante que a gente não pode deixar de lado, né? E lembrando que nos REITs a gente tem dívida líquida de 6, 7 vezes normalmente, com alguns REITs tomando mais dívida, se alavancando mais, porque a dívida é muito barata, né? Enfim, tem imóvel como garantia, tem uma estrutura de nível de empréstimo muito mais atrativa lá, eles pagam 2,5%, 3% ao ano com custo de dívida. Então, assim, no Brasil, quando você pega um empréstimo pagando 30% ao ano, lá eles pagam 3%, né? Então, assim, é doideira. Então, esse quesito aqui de nível de endividamento também para cima, também controlado, ok, né? Chequezinho, ok. Podia até fazer assim, né? Ok, gostei, ok. Agora, distribuição de dividendos, como é que tá esse negócio? Vamos olhar esse pagode. Vamos lá, dividendos. Se a gente pegar lá o primeiro ano de 2017, praticamente não foi distribuído dividendos, e a partir daqui a gente teve um crescimento aí na ordem de 23% na distribuição de dividendos, com payout FFO ali, em média, pegar nesse período uma média de pouco mais de 70%, estou pegando os últimos 12 meses também. Então, grande parte do FFO é distribuído, lembrando que os REITs são obrigados a distribuir 90% do lucro, tá? O FFO é uma métrica à parte, onde você tira principalmente depreciação e amortização. Então, aqui nesse último critério, a gente também tem um ok. E para deixar tudo padrãozinho, para cima. Quer dizer que você deva investir nesse REIT? Não necessariamente, mas em termos de fundamentos de qualidade, é um bom REIT. E por que você diz que não necessariamente? Porque a gente tem que levar em consideração alguns outros fatores. Primeiro, esse ativo ele
é para sua carteira de investimentos, esse ativo está num momento atrativo, por exemplo, a gente pode utilizar aqui, ó, uma projeção para frente de FFO e entender no valor presente se esse REIT está num valor justo. Beleza, tem gente que não quer olhar para valuation quando avalia um ativo, só quer analisar da ótica da qualidade, aquele holder mais focado em fundamentos. Beleza, mas aí você precisa entender se cabe no seu perfil, como é que está a sua distribuição de carteira, quanto você tem de renda variável, quanto você tem de renda fixa, dentro da renda variável, quanto que você tem de ações, quanto você tem de fundos imobiliários, quanto você tem de stocks, quanto você tem de REITs. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não invisto em ações e nem em fundos imobiliários. Eu só invisto em ativos no exterior, stocks, REITs e basicamente utilizando também ETFs. Beleza? Então é um REIT bacana para você dar uma analisada, mas você precisa entender o seu perfil, entender como é que está a sua carteira também e se faz sentido compor carteira, lembrando sempre de diversificação. Beleza? Gostou do conteúdo? Deixa o like. Se você ainda não está inscrito, você é maluco, clica aqui embaixo, se inscreve, porque aqui no canal a gente traz semanalmente ativos, análises, vários contextos para vocês conseguirem construir a carteira de vocês de investimentos no exterior, ganhando renda passiva em dólar. E claro, sempre com bastante cuidado e olhando especificamente qual que é o perfil de cada um, tá? Para poder colocar os ativos na carteira de vocês sempre. Beleza? Gostou? Continua comigo que eu vou deixar esse outro conteúdo aqui na tela pra gente continuar trocando ideia aqui. Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê lá.